Olá pessoal, tudo bem? Hoje pela manhã teve a publicação da Lei 13.999 de 2020, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Então hoje a gente vai estar fazendo uma abordagem para vocês, certo? O que acontece? Eu já tinha até feito um post antes a respeito desse projeto de lei que agora finalmente conseguiu ser convertido em lei e a gente vai estar fazendo uma abordagem para vocês, certo? Então, o que acontece? Devido à pandemia que nós estamos vivendo nesse momento no país, o governo federal, junto com o Ministério da Economia, tem feito tem tomado algumas decisões e emitido algumas medidas provisórias para que possibilitem o andamento da economia e que as pessoas também que estavam empregadas ou que não estivessem empregadas tenham ainda, apesar de ter o lockdown ou redução de circulação, tenham ainda umas garantias de receita, certo? Então, o que acontece? Podemos destacar, dentro das medidas que foram tomadas pelo governo, essas duas medidas provisórias, né? A medida provisória 927, que tratava especificamente, né, um dos pontos mais importantes dela seria a antecipação das férias. Antes da medida provisória, o pagamento de férias ele tem que ser efetuado 48 horas antes, o pagamento dos dias, mais o adicional de 1/3 garantido constitucionalmente, né? Com a medida provisória 927, o que aconteceu? Ela trouxe a possibilidade do pagamento dos dias ser no 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo. Ou seja, se o empregado ele começou o gozo de férias no dia 10/4, ele só vai receber no 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo, ou seja, 5º dia útil do mês de maio. Com relação ao terço, a empresa poderá pagar até a gratificação natalina. Ou seja, essa antecipação de férias ela foi bem aceita e é uma possibilidade bem interessante, certo? Já a medida provisória 936, ela trouxe a possibilidade de redução e de suspensão do contrato de trabalho. Antes da medida provisória, a redução só seria possível em no máximo 25% do salário da pessoa, logicamente respeitando o salário mínimo da região. No entanto, com a medida provisória, né, essa possibilidade ela foi além, continuou-se podendo reduzir 25%, mas tiveram duas outras possibilidades de redução, de 50% ou de 70%. Além da redução, a gente tem a suspensão do contrato de trabalho, onde o empregado era suspenso 100% e o governo arcaria conforme o seguro-desemprego do direito do funcionário, né? Ressalvar as questões do faturamento do ano de 2019, se for maior do que 4.800.000 ou se for menor. Uma observação muito importante que tem que ser feita dessa medida provisória 936 seria da estabilidade, certo? A redução ela pode ser utilizada por até 90 dias, a suspensão ela pode ser utilizada por até 60 dias. Quando você junta as duas possibilidades de redução e de suspensão, esse período ele pode chegar até 90 dias, certo? E esse período ao qual a empresa utilize, ele tem que ser garantido como estabilidade do funcionário, certo? E hoje, mais especificamente, a gente vai estar falando de 99 de 2020, que é o chamado PRONAMP. Então vamos lá. O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, ele é específico para as empresas que são regidas pela Lei 123 de 2006, que são as empresas do Simples Nacional, certo? Ela é uma lei de crédito que vai poder fornecer até 30% da receita bruta do ano de 2019, certo? Já para as empresas que possuem menos de um ano, vão existir duas possibilidades. Quais são essas?
de 50% do capital social, que foi efetivado quando a empresa foi aberta, e de 30% do faturamento médio da empresa. Dentro dessas duas possibilidades, a que melhor se encaixar para a empresa é a que vai poder ser fornecida. Para a empresa estar podendo se utilizar desse crédito, dessa possibilidade de crédito, ela vai ter algumas obrigações, né? Obrigações estas que uma delas seria de preservar ou aumentar o quantitativo de emprego existentes na empresa na data que ela adquirir o crédito. Além dela manter ou aumentar, ela vai ter que garantir esse quantitativo 60 dias após o recebimento da última parcela do crédito, certo? E a penalidade, né, dessas medidas seriam o quê? A antecipação do vencimento das parcelas, certo? Então, caso a empresa não consiga manter, as parcelas vincendas serão antecipadas. E também a não utilização desse crédito para distribuição de lucros ou de dividendos. Outra questão não menos importante, né, que eu deixei por último, seria a forma que o crédito ela será fornecida para a empresa, certo? A taxa de juros ela está bem interessante, de acordo com a atual realidade que as empresas e os empresários atualmente, que são tributados pelo Simples Nacional, têm a possibilidade de pedir junto ao banco, né? Hoje nós estamos com a Selic em torno de 3%, e na própria lei tem dizendo que será estabelecida a Selic mais 1,25% ao ano. E o pagamento, né, o prazo para pagamento desse crédito será de 36 meses para pagamento. Além disso, nós temos que abordar também as garantias que têm que ser estabelecidas para que seja concedido o crédito. Para as empresas que possuem mais de um ano de atividade, a garantia que terá que ser fornecida para o banco será de 100% do valor utilizado do crédito. Já para as empresas com menos de um ano de atividade, o bem de garantia terá que ser de 150% do valor do crédito, mais acréscimos. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Lembrando que essa lei ela ainda terá que passar por algumas situações de medidas ou resoluções do Banco Central para dizer completamente como é que ela será abordada e terá suas diretrizes, certo? Mas isso aqui já serve para a gente ter noção do que vai acontecer no mercado, certo? Então, um forte abraço e não esqueça de compartilhar conhecimento. Muito obrigado.